Vamos orar, vamos apresentar essa reunião ao Senhor. Senhor, nós mais uma vez reunimos-nos em Teu nome para pedir ao Senhor que na Tua infinita misericórdia, na Tua infinita graça, o Senhor possa nos ajudar nessa noite quanto à Tua palavra. Pedimos, Senhor, que tenhas misericórdia, Deus, da Tua igreja, para que nós não sejamos apenas meros ouvintes, mas uma igreja que tem desejo no coração de receber a Tua palavra com seriedade. Senhor, nós temos visto um profundo afastamento da vida e da integridade do testemunho do Senhor nesses dias. Por isso nós te pedimos que no nome do Teu Filho, no nome que está acima de todo o nome, o Senhor venha nos ajudar mais uma vez a meditar na Tua palavra, refletir sobre a nossa vida e buscar uma conduta cristã que verdadeiramente esteja à altura do nosso chamado, da nossa identidade, do nosso caráter, como a igreja que o Senhor espera de nós. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, pedimos Teu socorro mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, vamos ler a partir do capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 3. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos rogamos, irmãos, que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, e não vos perturbeis nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como se fosse nossa, no sentido de que o dia do Senhor chegara. Ninguém, de nenhum modo, engane a vós, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus objeto de culto, a ponto de sentar-se no santuário de Deus como Deus, fazendo-se passar por Deus. Seria esse versículo 4, por reconhecer a íntima ligação que ele tem com o versículo 3. Quero iniciar uma série de estudo com os irmãos acerca da apostasia desses dias finais, desse tempo final. Peço ao Senhor que nos ajude, que nos dê um coração atento. Meus irmãos e irmãs, o que é apostasia? Apostasia, se estudarmos esta palavra, significa abandono de princípio. Abandono de princípio. Talvez essa seja uma definição, até de certo modo, genérica. Porque apostasia é o esfriamento do nosso testemunho, é a falta de vigor, a falta de anelo, a falta de desejo pelas coisas espirituais. É uma profunda frieza da nossa fé, da nossa conduta cristã. E nós vamos hoje, se o Senhor permitir, olhar alguns textos que falam sobre as características daquilo que é apostasia, daquilo que tem sido essa apostasia dos últimos dias. Porque aqui, Paulo está nesta porção da Epístola aos Tessalonicenses, falando de maneira escatológica. Veja, o que Paulo está dizendo é que, concernente à vinda do Senhor, era importante que os irmãos soubessem que esse evento teria uma ocorrência, ou pelo menos duas ocorrências significativas: a apostasia e a manifestação do anticristo. Então vamos olhar isso com muito cuidado. E eu creio que quando a Bíblia fala do anticristo no Novo Testamento, nós temos que atentar para 3 palavras que definem o sentido daquilo que é o anticristo: o espírito, o sistema e a pessoa. João já dizia que o espírito do anticristo já estava naquela
geração na qual ele vivia. E temos absoluta certeza que com o passar dos anos, esse espírito do anticristo tem permeado toda a história da humanidade, em especial a história do povo de Deus. E hoje nós vemos o sistema, vemos como o mundo, de maneira sistemática, ele tem corroborado para que essa plataforma do anticristo se manifeste. Então, eu peço aos irmãos, por favor, que entendam isso, entendam que realmente esse assunto anticristo no Novo Testamento. Meu objetivo, o meu encargo, é compartilhar a apostasia dentro do contexto da vida da igreja. É estudar esse assunto dentro da vida da igreja, dentro da nossa realidade cristã. Porque nós estamos vivendo um momento, espiritualmente falando, um dos piores. A igreja, ela está vivendo uma crise espiritual profunda. Os cristãos não estão percebendo isso. Estão tratando as coisas espirituais de maneira muito superficial. E quando não tratam de maneira superficial, trata com a falsa espiritualidade, que é a religiosidade. A falsa espiritualidade religiosa, ela é caracterizada pela falta de realidade espiritual. Então hoje se vê muitas pessoas com uma vida cristã sem realidade espiritual. As pessoas conjugam muito a vida cristã no fazer. Eles conjugam muito a vida cristã em ter meras experiências. E muitas dessas experiências têm a ver com o passado. Irmãos, a vida cristã, ela não é vivida baseada numa fé, num Deus era. É no grande eu sou, aquele que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nós precisamos viver a vida cristã ascensional e não estagnada. E o grande problema hoje é que muitos cristãos vivem uma fé cristã estagnada. Eles conseguem ser piores no momento atual do que eram no início quando creram. E não se incomodam com isso. Não se incomodam pela falta de realidade. Por quê? Porque a religiosidade supera para muitos, e se sentem bem por isso. Então a religiosidade supera a realidade. A religiosidade supera a realidade espiritual. E assim, as pessoas preferem viver religiosidade, porque religiosidade não cobra nada das pessoas. E a realidade espiritual requer renúncia, requer consagração, requer uma vida prática. E religiosidade, irmãos, é uma prática sem fundamento. É servir Deus na superficialidade. Vamos entrar em algumas passagens bíblicas e procurar ver de maneira doutrinária, de maneira expositiva, de maneira bíblica, o que realmente são as características da apostasia dos nossos dias. Convido vocês para abrirem suas Bíblias, na segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Deve saber isto, que nos últimos dias, esta é uma frase muito importante no Novo Testamento, últimos dias, é sempre uma referência aos dias finais, aos dias que antecederão a volta do nosso Senhor, de maneira específica. A expressão últimos dias faz referência aos dias finais, aos dias que antecederão a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e hoje nós podemos dizer, estamos vivendo tempos difíceis em todo sentido, no sentido político, no sentido social, no sentido moral, no sentido espiritual. Estamos vivendo tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos,
blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, aborrecedores do bem, traidores, impetuosos, arrogantes. Agora preste atenção, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Aí diz, olha que versículo importante, é o versículo 5. Ele está dizendo que essas pessoas que são amantes de si mesmas, avarentas, presunçosas, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, e aí vocês podem ver, estas pessoas têm aparência de piedade. Por quê, irmãos? Se nós não temos esse versículo 5 como ele está, nós poderíamos supor que estas descrições dos versículos 2 a 4, essas descrições destes textos fazem referência aos ímpios de maneira geral, e o versículo 5 mostra para nós justamente que estas pessoas mencionadas aqui não são os ímpios de maneira geral, são pessoas que têm aparência de piedade. Aparência de piedade. Estão vendo, irmãos? Isso é que é importante. Ler a Bíblia como ela foi inspirada por Deus, não como a gente acha que pode ler, não com os nossos olhos naturais. Que nos nossos olhos naturais, com a nossa mente natural, a gente deixa passar muitas coisas. A gente pode não perceber muitas coisas, detalhes que só quando a luz incide na nossa mente, aí você é capaz de capturar. Tendo aparência de piedade, mas negarão a eficácia. Como que essas pessoas negam a eficácia da piedade? A palavra piedade, essa palavra, ela tem 3 sentidos, ou 3 descrições que vão nos ajudar a entendê-la. Ela fala de zelo, de reverência e de temor. A palavra zelo, zelo espiritual, reverência espiritual, temor cristão, são essas 3 palavras, zelo, reverência e temor, que nos fazem entender o verdadeiro sentido de piedade. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que tem temor, é uma pessoa zelosa, é uma pessoa que tem reverência. Reverência. Estão vendo aí? Aí o que Paulo diz? Foge, afasta dessas pessoas. Então nós podemos ver aqui, meus irmãos, que esses amigos dos prazeres são os cristãos. Quando você pega a palavra prazeres aqui, essa palavra prazeres, vamos entendê-la em apenas 3 porções da Bíblia. Essa palavra prazeres, amigos dos prazeres, filedones, de onde vem a palavra filhão, amigo, doni, hedonista. Pessoas que buscam satisfação pessoal, buscam seu próprio prazer, seu próprio deleite, são amigos dos deleites. Então essa palavra filho, doni, amigo dos desejos. Então veja aqui, vamos buscar 3 passagens. A primeira, aqui na Epístola de Tito, capítulo 3, versículo 3, você vai ver a frase assim: escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Tito 3:3, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Segundo texto, Tiago, capítulo 4, versículo 1, você vai ver assim: prazeres que militam na vossa carne. Prazeres que militam na vossa carne. E a terceira porção da palavra de Deus está em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 13. Ele diz assim: considerando como prazer a sua luxúria carnal. Eu peguei esses 3 textos para poder ilustrar o verdadeiro sentido de amigos dos prazeres. Então, estas pessoas aqui, irmãos, são pessoas cristãs, ou crentes, ou evangélicas, não cristãs. Para mim, a palavra cristão define de maneira distinta um remanescente,
que ama a Deus, que é piedoso. O que nós vemos aqui é uma descrição de uma igreja apostata, de cristãos apostatas. Segundo Paulo aqui nesta carta, nessa segunda carta que ele escreveu a Timóteo, neste capítulo 3, versículos 1 a 5, ele vai mostrar justamente isso, o tipo de pessoa que está hoje, nesses últimos tempos, vivendo dentro da igreja. Então ele define tudo isso, são os amigos dos prazeres. Por isso não tem caráter transformado. Isso é muito sério, irmãos, sério demais, porque no meio desta geração incrédula, dessa sociedade pervertida, nós vemos um testemunho que não brilha, nós vemos uma carta que não tem uma mensagem divina, nós vemos uma igreja que Deus não fala pelo seu testemunho, porque hoje a igreja não está preocupada com o testemunho, está preocupada em usar Deus para si mesma, em se satisfazer com as bênçãos de Deus, e nunca ser uma bênção de Deus para o mundo. Quando Deus tirou Abraão, lá da Mesopotâmia, daquela região de ídolos, Deus diz assim: sê tu uma bênção. Eu creio que essa mesma ordenança de Deus para Abraão, é a ordenança de Deus para nós. Deus requer que a sua igreja seja uma bênção neste mundo, e não seja uma igreja que a única coisa que ela busca são as bênçãos, mas que ela seja uma bênção. E será que temos sido uma bênção, irmãos? Porque a primeira característica da apostasia é a busca pelos prazeres, pelos deleites, pela vida pessoal e nunca pela vida espiritual. Pessoas que têm muito em seus celeiros, mas não tem nada de Deus em seu coração. Espiritualmente elas estão pobres, como a igreja de Laodiceia, porque dizes: rico sou e de nada tenho falta. Olha aí, irmãos, essa é a característica desta igreja apostata: muita riqueza, muito dinheiro, muita influência no mundo, porém pouca influência, ou nada, ou nenhuma influência diante do trono de Deus. A nossa influência tem que ser no trono de Deus. A nossa voz, ela tem que ser audível no trono de Deus. A nossa presença tem que ser marcante no trono de Deus. Porque se nós temos uma presença, um testemunho no trono de Deus, nós teremos em torno da palavra, nós teremos na vida de oração aqui na terra, pelas coisas, pelos assuntos, por aquilo que nós almejamos. Então, meus irmãos, aqui está algo muito sério, algo muito importante. Quando você olha aqui, no final, Paulo diz assim: afasta-te destes, foge. A palavra é foge, irmãos, é fugir de todo tipo de religiosidade que destrói o testemunho de Deus, é fugir da companhia de todos esses crentes apostatas, que defraudam a palavra de Deus, é fugir de todo tipo de mensagem frívola, banal, de todo tipo de pregador que não prega a palavra, o evangelho de Cristo, o evangelho apostólico, o evangelho cristológico. É fugir de todo tipo de pessoa que vivem cultuando essa vida carnal, essa vida mundana. Foge deles, foge dessa sociedade corrupta, foge desses cristãos que não tem compromisso com Deus, foge. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo: foge. Vamos para uma outra característica da apostasia. Vamos ler Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, versículos 12 e 13, e por se multiplicar a iniquidade, o amor, a palavra amor aqui é ágape, se esfriará. A palavra esfriará aqui dá o sentido de perder o vigor, perder a força, perder o entusiasmo. Se esfriará de quase todos. Por que de quase todos? Porque dos remanescentes, aqueles que são prefigurados por Sião, estes, o amor não vai esfriar, o amor da igreja gloriosa não vai esfriar, mas de quase todos esfriará.
Aquele. Agora veja, esse aquele que o nosso Senhor faz referência aqui, tem a ver com os santos. Então nós temos que perceber que a primeira parte aqui, do versículo 12, tem uma conotação bem distinta, aplicável à sua igreja em primeiro lugar, e de maneira geral, a todos os cristãos, crentes, seja eles quem for. Aquele, porém, que perseverar. Um texto muito importante para a gente entender essa palavra perseverar. Está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Diz assim: se perseverarmos, também com ele reinaremos. 2 Timóteo 2, 12. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Para quem esse texto está apontando? A exortação aqui diz respeito a quem? Se você observar, quase todos, como eu acabei de dizer, quase todos, então tem a ver com a igreja nesse tempo. O esfriamento do amor é um profundo, significativo sintoma da apostasia. E mais uma vez eu chamo a atenção de vocês para a palavra amor. O que tem esfriado na igreja? Quando ele diz aqui amor, eu já falei a palavra ágape. Essa palavra, de maneira exclusiva, na linguagem do Novo Testamento, faz referência ao amor de Deus. Quando falamos do amor de Deus, não falamos em nada que seja parte dele, mas falamos naquilo que é a essência do seu ser. A palavra ágape define não apenas um atributo de Deus, mas define essencialmente aquilo que é Deus. Deus é amor. Então veja, quando diz assim, o amor vai esfriar, então a realidade da essência daquilo que é comunicado, da vida de Deus, na sua igreja, que está esfriando. Então não é que o amor ágape está esfriando no mundo. As pessoas dizem assim, bom irmão, a Bíblia diz que o amor de quase todos vai esfriar. Então você pode achar que ele está fazendo referência ao mundo. Engana-se! Essa palavra ágape é a chave para você entender a quem esse texto está sendo direcionado. Se é ágape, então a direção aqui é a igreja. O amor está esfriando na igreja, não é no mundo. O mundo nunca teve o amor de Deus. Deus amou o mundo, mas o mundo nunca amou a Deus. E o amor está esfriando. O amor está esfriando em todo sentido. Porque o amor ágape está esfriando, então nós temos o amor filial, o amor relacional, a comunhão. Porque este amor ágape, porque a essência, a vida de Deus tem esfriado na igreja, então quer dizer que tudo está esfriando, irmãos. Tudo. E aqui está um sinal evidente da apostasia, o esfriamento do amor. Porque ágape é a essência de Deus, a igreja tem perdido a essência de Deus. E quantas coisas tem usurpado o lugar da vida de Deus, do testemunho de Deus na igreja. A igreja deixou de ser cristocêntrica e tem se tornado nesse tempo antropocêntrica. Então isso é muito sério, o esfriamento do amor. Quando chama a atenção de vocês aqui para o esfriamento do amor, em primeiro lugar, é o esfriamento do amor de Deus na nossa vida. E, consequentemente, significa o esfriamento do nosso amor para com Ele. Porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Então, por que o amor tem esfriado? Porque nós temos desprezado aquele a quem Deus usou para nos outorgar o seu amor, o seu Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade, Ele é o Espírito da comunhão. Ele é aquele que foi dado a nós para comunicar todas as verdades e todas as realidades divinas. E nós não temos vivido isso, irmãos. Nós não temos vivido isso. Porque de maneira geral, a igreja está completamente perdida no seu testemunho, no seu chamamento, na sua vocação, na sua identidade, e ninguém se importa. Nós estamos muito acomodados, muito bem, dentro do contexto daquilo que temos, daquilo que somos, daquilo que vivemos, daquilo que fazemos.
Estamos vivendo um evangelho sem cruz, uma vida cristã sem fé. Estamos satisfeitos com a quinquilharia que nós chamamos de cristianismo. Vida cristã é coisa séria. Vida cristã, em primeiro lugar, é um relacionamento sincero, aberto com Deus. Sem esse relacionamento com Deus, nós não temos vida cristã. O que temos é religião. Podemos ter fanatismo, podemos ter qualquer outra coisa, menos vida cristã. Vida cristã é coisa séria. Vida cristã é coisa séria. Se nós estudarmos, nós vemos que aqui o Senhor está dizendo claramente, irmãos, que esse esfriamento do amor é um sintoma da apostasia. Nos últimos tempos, o amor de quase todos. E diz assim, por se multiplicar a iniquidade. Essa palavra iniquidade, anomia no texto original, ela tem os seus sinônimos na gramática grega do Novo Testamento. E você vai ver que várias palavras foram usadas, mas como sinônimos desta palavra. E todas elas apontam para a quebra de princípio. Pecado, que é errar o alvo, é abandonar a verdade, é não ouvir a verdade, não atender a verdade, dar as costas para a verdade. Todas as palavras que você procurar como sinônimo de anomia, visa isso, errar o alvo, dar as costas para a palavra, não dar ouvido à palavra, desobediência, rebelião. Tudo isso, irmãos, está incluído aqui de maneira, podemos dizer, direta e indireta, nessa palavra iniquidades. Iniquidades. E se você olhar, nunca tivemos um tempo com tamanha promiscuidade, tamanha imoralidade, perversidade, depravação. Nossa geração é uma geração extremamente corrompida, totalmente corrompida. Se vai fazer uma propaganda de uma aspirina, qual é o apelo? É sempre através da sensualidade. Se vai fazer uma propaganda de fralda de bebê, sempre eles vão procurar a tônica da sensualidade. Eu posso estar exagerando aqui, mas é tudo, irmãos, ou praticamente tudo. Sempre a tônica da sensualidade. Por quê? Porque essa é uma geração imoral. E quando a tônica da sensualidade está diante dos seus olhos ou nos seus ouvidos, o desejo é despertado. O interesse é despertado. Então, como que as grandes empresas de marketing têm procurado oferecer os seus produtos através da tônica da imoralidade, da sensualidade? E por quê? Porque esta é uma geração com a mente corrompida. E sempre que alguma tônica de sensualidade, seja pelo ouvido ou seja pela imagem, o desejo é despertado. Então, é muito simples. Esta é uma geração iníqua. Mas iniquidade, irmãos, que o Senhor está falando aqui, não é iniquidade que está simplesmente assolando o mundo, é a iniquidade que está tendo um efeito corrosivo na sua igreja, no seu povo, e o efeito desta iniquidade está destruindo a fé, está destruindo o amor, está destruindo o lugar da palavra, o lugar da espiritualidade. Irmãos, a apostasia é como uma erosão. A erosão, ela tem uma ação silenciosa, muitas vezes não se percebe. A apostasia como erosão, que age de maneira silenciosa e também vagarosa, porém, o resultado é devastador. Devastador. A apostasia, ela ocorre em etapas lentas, silenciosas, porém destrutivas. Olhe para a história da igreja. Os diversos exemplos de muitos movimentos espirituais, com raízes teológicas profundas, que foram se desintegrando lentamente, foram perdendo a essência, a vida, o poder. Por isso a erosão é uma clara figura daquilo que espiritualmente representa a apostasia. Age silenciosamente, você não vê. É devagar. Quando você olha para trás, você vê um rastro de destruição.
Satanás cria tantas coisas, irmãos. Ele procura desestruturar nossa família, ele procura nos desestruturar financeiramente, ele põe tantas pedras, tantas barreiras, ele procura criar cicatrizes nas nossas emoções, ele procura dividir-nos, fazer tantas coisas, para que nós venhamos perder o vigor espiritual. Por isso nós não podemos perder o foco, nós não podemos perder a visão celestial, nós não podemos perder o nosso contato com o Espírito Santo, nós não podemos deixar que nada roube de nós a nossa experiência cristã, experiência espiritual. Nós temos que pedir ao Senhor que aumente o nosso vigor dia após dia. Nós não podemos ser tolerantes com certas coisas que nós não praticávamos há 10, 15 anos atrás e hoje nós praticamos sem sentir nossa consciência ferida. E é assim que o inimigo vai agindo, irmãos. Vamos para a terceira característica da apostasia. Avancemos até 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Está assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, se você quiser entender essa palavra últimos tempos, nós já vimos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, e também em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, junto de todos esses textos, Atos 2, 17, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, e 2 Pedro 3, 3, então diz assim: alguns apostatarão, a palavra aqui é retroceder, é afastar. Um texto muito importante, anota isso, irmãos, pelo amor de Deus, anote esses textos. Uma passagem que vai te ajudar a entender essa palavra, apostatarão, é Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Está assim: vede, irmãos, que não haja entre vós um coração mal incrédulo, que vos aparte do Deus vivo. Então está vendo aqui, apostatar aqui é apartar de Deus. Apostatarão da fé, Hebreus 3,12, por obedecerem a espíritos enganadores. Aqui fala de um espírito que conduz ao erro e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia, aqui fala de um artista de teatro, um dissimulado. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Vamos observar pontos importantes nesses dois textos. Primeiro, essa palavra expressamente. Essa palavra, ela nos fala de duas coisas importantes. Primeiro, urgência. Urgência. E segundo, aquilo que foi dito de maneira clara, sem rodeios, de maneira direta, clara. Diz assim, o Espírito diz expressamente, de maneira clara, é urgente o que o Espírito está dizendo aqui. Ele fala também de espíritos enganadores, espíritos enganadores. Essa frase fala de ilusões demoníacas, ilusões demoníacas ensinadas por profissionais da mentira. Profissionais da mentira. Tem uma versão, a mensagem, o nome dessa versão, a mensagem, diz assim: esses impostores mentem tão bem que perderam a noção da verdade. Então aqui nós vemos espíritos enganadores, fala de ilusões demoníacas ensinadas por profissionais da mentira. Meus irmãos, com um temor que eu digo isso, esses profissionais da mentira estão espalhados aí, pregando um evangelho superficial, um evangelho que não cura as feridas, um evangelho que não leva as pessoas a terem consciência dos seus pecados, um evangelho que tem, o único que tem por interesse, unicamente, afagar o ego das pessoas.
Esse evangelho não desafia as pessoas a viver uma santidade por causa da volta do Senhor. Pelo contrário, é um evangelho que tem produzido uma igreja mundana, uma igreja fria, uma igreja apostata, cristãos emocionalmente doentes, que não se libertam dos seus pecados, que não se libertam das suas falhas, que não se arrependem verdadeiramente dos seus pecados, que não têm compromisso com Deus. E porque muitas pessoas não têm compromisso com Deus, eles podem ouvir a verdade, mas os seus ouvidos vão receber, vão se apropriar daquele tipo de ensino que simplesmente satisfazem os seus corações. A verdade está sendo pregada, mas quantos atendem a ela? É justamente isso, irmãos. É aqui que o Senhor está falando a nós. Muitos irão retroceder, muitos vão afastar, por darem crédito a todo tipo de ilusões demoníacas, que esses impostores, esses profissionais da mentira, que se disfarçam de encargos ministeriais, e pregam uma mensagem superficial, uma mensagem, como diz essa versão, uma mensagem que eles pregam, porém eles não têm noção da verdade, eles não têm noção nem da realidade daquilo que é o inferno, eles não têm noção da realidade do que é ser condenados eternamente, eles não têm noção do verdadeiro sentido da eternidade com Deus, eles não têm. Isso é muito sério, irmãos. Vamos observar alguns pontos aqui, eu gostaria que vocês atentassem, porque aqui no versículo 2, Paulo coloca 3 pontos que eu acredito que são de extrema importância, irmãos. Ele fala da hipocrisia, dos que falam mentira e cauterizam a própria consciência. Então vamos ver aqui 3 pontos importantes que demonstram o caráter da mensagem desses profissionais da mentira. A primeira palavra aqui, hipocrisia. Como eu disse, essa palavra descreve a atuação de um artista de teatro. Irmãos, existe um espírito maligno por detrás desse tipo de ministério, desse tipo de pregadores, desse tipo de ensino. São espíritos enganadores. E o que esses espíritos têm produzido? Cristãos dissimulados. Irmãos, eu digo isso com uma profunda tristeza no meu coração. Eu tenho visitado muitas comunidades, e algumas dessas comunidades por onde eu tenho ido, chega a ser tão chocante, às vezes é um encontro de um final de semana, chega a ser tão chocante, que se eu pudesse, eu jamais voltaria ali, e nem estaria ali, teria saído na primeira oportunidade. Você vê um desprezo à palavra. Os cristãos, você está pregando, não dá 15 minutos, as pessoas começam a levantar e sair. Alguns, eu me lembro de um encontro que eu fui há pouco tempo, os cristãos saíram, ficavam parados na porta, bebendo água, conversando um com o outro. É como se Satanás usasse aquelas pessoas para esbofetear a sua cara. É um desprezo, irmãos. Não tem muitos dias eu sentava numa mesa com um grupo de irmãos que tem cargo pastoral em algumas comunidades, estávamos reunidos numa mesa, eles conversaram de tudo, irmãos, de tudo, menos assuntos espirituais, menos de Deus. Eles falaram de tudo, menos do Senhor. Tanta frivolidade, tanta banalidade. E você pergunta, são cristãos mesmo? É isso, esse é o povo de Deus, essa é a igreja que está experimentando um grande mover de Deus, esta é a igreja que tem sede de avivamento, esta é a igreja que busca por santidade, busca por uma vida comprometida com o Senhor. Não, irmãos, na verdade, são pessoas muito bem pregadas por uma religião,
que se contenta unicamente com mensagens paliativas, mensagens motivacionais. Na verdade, esses homens não têm ministério, eles têm uma profissão, é a profissão da mentira, do engano, são muito bem remunerados. Eles não sentem o coração do Senhor batendo em harmonia com o seu coração. Eles conseguem ler o livro de Jeremias e ver apenas uma mensagem do passado, uma história do passado. Eles não conseguem sentir Jeremias falando hoje. O relacionamento que eles têm com o Espírito Santo é uma experiência meramente emocional, não há uma experiência profunda espiritual. O que eles leem? Livros motivacionais. Esse tipo de pessoas só conseguem escutar pessoas como eles. Eles não conseguem ouvir os profetas de Deus, os mestres da palavra, eles não conseguem ouvir o Espírito de Deus. Porque esta é a geração que a única coisa que ela procura é homens que satisfaçam seus desejos pecaminosos. Deixe-me ler com vocês uma passagem que está aqui em 2 Pedro 2,1 e também uma outra que está em 2 Timóteo 4,3. Vamos ler, por favor, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Está assim: mas houve também falsos profetas entre o povo, como haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até negarão o soberano que os comprou, atraindo sobre si mesmos destruição repentina. Olha o versículo 2: muitos seguirão a lascívia deles, por causa dos quais o caminho da verdade será blasfemado. Em sua avareza farão comércio de vós com palavras fingidas. Irmãos, o coração pesa quando você lê isso, irmãos, porque a única coisa que a gente vê justamente isso, é o comércio na televisão. Esta igreja que está aí é o pior testemunho da fé cristã, é o pior testemunho de Deus. Essa igreja que está aí não proclama a verdade. Eles dizem que estão pregando evangelho, eles pedem dinheiro para sustentar os seus programas, porque dizem que estão pregando evangelho. Eles estão pregando mentira, eles falam de Deus, mas não é o Deus da Bíblia. Eles falam do Senhor Jesus, da sua morte, mas não a morte do Calvário. Eles falam, usam isso, irmãos, eles usam isso para satisfazer seus desejos, seus monastérios. Que tristeza, irmãos. Se o nosso coração não pesa lendo essas palavras, então também estamos distante de Deus. Isso tem que pesar, porque o Senhor está buscando uma igreja santa, uma igreja que verdadeiramente ame a sua volta, uma igreja que está se desintegrando dessa terra, está com o seu rosto no pó, com o seu coração no trono, dizendo: ora, vem, Senhor Jesus, vem buscar a tua noiva, vem buscar a tua igreja. Uma igreja que verdadeiramente está despertada para Ele. E aqui você vê, que palavras são essas? Introduzirão, aqui está uma palavra que merece a nossa atenção, é trazer secretamente. Aqui tem a ver com astúcia, introduzir com astúcia, tanto engano, irmãos, é a verdade misturada, é uma fé misturada, é Cristo mais algumas coisas. Eles falam de Cristo, mas tem algumas coisas. Você diz, mas eles estão falando de Cristo, e você não nota nem as outras coisas que têm pervertido a sua fé. Eles ensinam de Cristo, mas qual o Cristo que eles ensinam? Um Cristo cujo resultado é só dinheiro, é só prosperidade. Enquanto a alma das pessoas está vazia, está morrendo, elas estão sendo saqueadas, destruídas, e não estão percebendo. Estão morrendo, como eu disse, sobre a erosão, lentamente, silenciosamente. Outro texto que eu quero ler com vocês, para encerrar, irmãos, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Veja isso, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Deixe-me parafrasear isso com
versão A Mensagem. Está assim: você descobrirá que daqui a um tempo o povo não vai ter mais estômago para o ensino sólido. No entanto, vão se alimentar de alimento espiritual estragado. Mensagens cativantes, que combinam com as suas fantasias, com as suas ilusões. Elas vão virar as costas para a verdade. Vão trocar a verdade por ilusões. É uma versão que parafraseia esse texto. Então o apóstolo está dizendo que vai chegar um tempo em que as pessoas não suportarão mais a sã doutrina. E não suportarão mesmo, irmãos. Com certeza, se fosse um espetáculo, nós precisaríamos de um lugar muito maior do que esse. Se fôssemos para enganar o povo, não seria uma pequena multidão como essa, seria uma multidão muito maior. Porque o povo hoje tem prazer de ser enganado, porque o engano traz ilusão, satisfação da carne. As pessoas não se sentem incomodadas. Veja bem, irmãos, ele diz como sentindo coceira nos ouvidos. O sentido aqui é desejo de ouvir algo agradável. Desejo de ouvir algo agradável. A hipocrisia, a dissimulação são as primeiras marcas do ensino desses pregadores da mentira. Hipocrisia, segundo, dissimulação. E terceiro, mentiras. O ensino falso é isto, mentira. Um evangelho sem uma credencial divina, um evangelho humanizado, recheado de entretenimento, que visa somente agradar pessoas, porém não confronta o pecado, nem ao menos aponta o caminho para o arrependimento. Por que muitas pessoas não amam o ensino verdadeiro? Porque o ensino verdadeiro incomoda a nossa carne. O ensino verdadeiro toca nas nossas feridas. E quem hoje, irmãos, está disposto a pregar um evangelho impopular? Um evangelho que vai esvaziar as cadeiras? Quem hoje? Tem um texto que diz assim: quando o Senhor porventura vier, achará fé na terra? Só um remanescente, irmãos, muito pequeno, que vai experimentar a grandeza daquele dia que o nosso Senhor vier nas nuvens com poder e grande glória. O mais vai ficar aqui para ser condenado com este mundo. Então vamos agora, irmãos, para o terceiro ponto: consciência cauterizada. Então ele fala da hipocrisia, fala da mentira, e terceiro, consciência cauterizada. Esses espíritos demoníacos, através dos ensinos deturpados, têm como único propósito, por meio dos seus agentes, esses profissionais da mentira, cauterizar a consciência das pessoas. O mais trágico de tudo isso é que, por causa desses ensinos encharcados de mentiras, temos hoje uma igreja doente, cristãos frios, que não conhecem o seu chamamento, não conhecem o propósito eterno de Deus, estão perdidos no mundo de religiosidade denominacionais, sem o menor fundamento bíblico, sem o menor fundamento doutrinário. Muitos reivindicam o título A Igreja do Senhor Jesus, mas sem a menor realidade dela. Que tristeza, irmãos. Se você observar aqui, há algo muito interessante que Paulo coloca para nós, no versículo 6 deste texto que nós havíamos lido, 1 Timóteo capítulo 4, que é o texto base dessa exposição agora, quando ele diz nos últimos... mas o Espírito diz que nos últimos tempos, nós acabamos de ler esse texto, estamos vendo esse versículo 2, a hipocrisia, a mentira e a cauterização da própria consciência, que são as três características da pregação desses profissionais da mentira. Então, se você observar aqui no versículo 6, ele diz assim: se propuserdes isso aos irmãos,
Está vendo? Serás bom ministro de Jesus Cristo, nutrindo-te com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então veja, irmãos, este evangelho falso, vamos ver primeiro aqui, esse evangelho falso, ele tem cauterizado a consciência das pessoas. Cauterizar, eu acho que é uma palavra que todos nós sabemos o que significa. Uma ferida, para que ela seja verdadeiramente curada, ela tem que ser cauterizada, ela é fechada, fica ali uma cicatriz morta. É justamente isso, a mente fica fechada. É isso que esse evangelho, pregado por esses profissionais da mentira, tem produzido. Cristãos com a mente fechada, uma mente que não tem a capacidade, uma consciência que não tem capacidade de reagir ao Espírito de Deus em seu espírito. Consciência é uma faculdade do nosso espírito. E muitos cristãos têm uma mente fechada, cauterizada. E ainda diz assim: se a minha consciência não me condena, como a consciência cauterizada poderá condenar? As pessoas dizem assim, mas Deus não fala comigo. Como que Deus pode falar com um cristão com a mente cauterizada? Outros dizem, sabe, eu não sinto nada. Um cristão que a mente está cauterizada, ele não sente a presença de Deus. Mente cauterizada, talvez seja a descrição mais clara de uma pessoa que está morta espiritualmente, que está terrivelmente apostatada. Mente cauterizada. E é isso que esse evangelho produz, pessoas com a mente cauterizada. Louve a Deus, agradeça ao Senhor, se você ainda consegue ouvir e acolher a palavra de Deus no teu coração. Você pode se sentir o mais miserável dos homens, você pode sentir a mulher mais miserável, debaixo do poder da voz de Deus, mas eu quero te dizer que você é extremamente feliz de ter uma mente que consegue ser tocada pela palavra de Deus. Louve a Deus por isso, porque uma pessoa morta, ela não reage a Deus, ela não responde a Deus, ela está morta. Você pode olhar, a pessoa está morta, ela não consegue ter a menor sensibilidade. E como combater a apostasia? Vamos olhar rapidamente aqui esse versículo 6 de 1 Timóteo capítulo 4. Paulo diz, expondo estas coisas. O que significa isso, irmãos? Não podemos esconder essa triste realidade que tem permeado a igreja, nós temos que expor. Paulo está dizendo, expondo estas coisas, não devemos agir como se nada do que foi falado aqui existisse. Está tudo bem, irmãos, a igreja do Senhor está crescendo, estamos vivendo um grande avivamento, uma grande experiência. Que maravilha, vamos jubilar, vamos cantar alegremente ao Senhor, está tudo muito bem, a igreja está crescendo, o número de evangélicos no Brasil está crescendo. O número de evangélicos no Brasil, o número de crentes no Brasil, essa estatística não condiz com a realidade celestial. O que adianta a estatística dizer uma coisa e o testemunho dizer outra? Podemos estar crescendo numericamente, porém estamos pobres espiritualmente. Esta é a triste verdade. E Paulo está dizendo, exponha essas coisas. Irmãos, o inimigo tem um único objetivo, que é perverter o testemunho de Deus na terra. Ele procura agir dentro da igreja do Senhor Jesus. Ele procura aqueles fracos, aqueles desavisados, aqueles que os seus corações têm se deixado corromper com o engano deste mundo. Pessoas superficiais, estas pessoas, como Judas e muitos outros, que andaram com o Senhor Jesus, andaram com os apóstolos, porém, não participaram da herança celestial, se perderam no caminho. Um populacho saiu com a nação de Israel, do Egito, porém esse populacho não herdou Canaã. E assim também muitos, como um populacho, como multidão, vão se perder no caminho, até mesmo entre nós. Então observe, irmãos, que o ensino é muito claro.
Depois ele diz, vamos observar, se propuserdes, se expor, se propuserdes isso aos irmãos, será um bom ministro de Cristo. Então aqui a palavra é para os pregadores, é papel daqueles que proclamam o Evangelho, expor isso aos irmãos. Expor o quê? Volte, leia desde o versículo 1, o que ele está falando? É justamente isso, é avisar a igreja, sobre esses profissionais da mentira, sobre o falso ensino, sobre a apostasia. Aí ele diz, alimentando com as palavras da fé. A palavra alimentando aqui tem a ver com formar a mente, alimentar, nutrir uma pessoa formando a sua mente. E o que é a palavra da fé? A palavra aqui, o termo palavra nesse texto é logos. Logos. Logos descreve a palavra de Deus no sentido mais elevado. E aqui você vê que a fé, ela é substantificada, ela tem a sua realidade por causa da palavra de Deus em nossa mente. E é esta palavra que alimenta a nossa mente, e impede que ela seja, que a nossa consciência, não a mente, mas que a consciência seja cauterizada, porque a consciência é uma faculdade do Espírito. Quando a consciência é cauterizada, a mente, a vontade e a emoção, que são as faculdades do Espírito, o que sinto, o que penso, o que quero, começa a ter uma terrível influência do mundo, e porque a mente, a vontade, as emoções passam a governar o ser de um cristão ou de um crente, é porque a sua consciência está cauterizada, e aí sua busca está toda corrompida, seu padrão está totalmente pervertido. Então ele diz isso, alimentando com a palavra da fé e a boa doutrina. Essa palavra boa doutrina é muito importante, está aí no versículo 6, essa é uma palavra nobre, a palavra boa, a expressão boa aqui, é uma palavra nobre na literatura grega, fala de uma beleza distinta, que vem da harmonia, do ajustamento simétrico, na proporção correta. Vou repetir isso, irmãos, essa palavra boa, veja aí, boa doutrina, essa palavra boa, é uma palavra muito rica na literatura grega. Fala de quê? Daquilo que é belo. Fala de uma beleza distinta, que vem da harmonia, do ajustamento simétrico, que vem de proporções perfeitas, corretas. Estão entendendo? Quer dizer, em outras palavras, fala de uma completude harmoniosa. É justamente isso, irmãos. Outra coisa que eu quero que você veja, a palavra doutrina aqui. A doutrina aqui é a sã doutrina. É a doutrina, é o evangelho puro, o evangelho que é derivado da pessoa e do ensino de Cristo Jesus. Não há doutrina sem Cristo. Toda doutrina vem dele. Se você buscar nos evangelhos, você vai ver todas as vezes que os evangelhos fazem referência à doutrina ligada a Cristo, sempre faz com a seguinte declaração, sua doutrina, 6 vezes, você vai ver nos evangelhos, quando faz referência à doutrina ligada à pessoa de Cristo, a referência sempre é sua doutrina, sua, porque sua doutrina, porque a doutrina deriva dele, tem a ver com a sua pessoa, e com o seu ensino, sua obra. Então é muito importante, se você ler Mateus, capítulo 7, o versículo 28, capítulo 22, o versículo 33, Marcos capítulo 1, versículo 22, capítulo 11, o versículo 18, Lucas, capítulo 4, e o versículo 32, e ainda o Evangelho de João, o capítulo 18 e o versículo 19, em todos esses textos, você vai ver a expressão sua doutrina. E esta boa doutrina tem a ver com a sua doutrina, a doutrina do nosso Senhor. Não veio de homem, não veio de anjos, veio dele. É esta doutrina, essa boa doutrina que nós temos que pregar, irmãos.
É esta boa doutrina que nós temos que buscar a sua essência, porque só ela pode libertar a igreja da apostasia, da frieza e da indiferença espiritual. Que Deus nos abençoe. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez. Muito obrigado, Deus, por mais esse tempo, por mais essa oportunidade que nós tivemos de estar aos teus pés, recebendo a tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Senhor, nos tira desta condição de indiferença, de frieza. Liberta o teu povo desse tempo, Senhor. Senhor, quebra todas as algemas da apostasia que tem nos mantido num cativeiro de indiferença, que tem nos limitado em nosso chamamento, que tem nos aprisionado, para que não venhamos conhecer a nossa vocação. Senhor, nos ajuda. Ó Deus, nos livra de mensagens frívolas, superficiais. Levante homens que possam pregar a tua palavra com o coração quebrantado. Nós não queremos mensagens espetaculares, nós queremos a tua doutrina. Queremos o teu ensino verdadeiro, puro, simples, que nos liberte, que nos resgate. Deus querido, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.